Sejam bem-vindos a mais um episódio especial ConstruExp. Hoje tenho dois convidados muito especiais. Glau, bem-vinda. Muito obrigada. Guilherme, bem-vindo. Doutor, obrigado. gente, que eles são todos Imagina. advogados. Pode dispensar o doutor, fica tranquilo. Doutora Glaucia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Doutor Adriana. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. E por que a gente está trazendo essa dupla aqui hoje para conversar com a gente no especial ConstruExpo? Porque você que está em casa sabe que ConstruExpo não é só uma feira, é uma experiência, não é? Não são só estandes com empresas maravilhosas mostrando produtos e serviços. Nós também temos a parte de conhecimento, de palestras, de treinamentos, tudo que acontece lá. E nós teremos uma palestra sobre holding e reforma tributária, as perspectivas atuais. Sério? Sério. Cara, isso é muito legal, né? Muito legal. Tema polêmico, né? Muita gente falando muita coisa. E a real é muito particular para cada um, né? Acho que eu vou começar esse programa ao contrário, que normalmente eu falo tudo da ConstruExpo depois da palestra, hoje eu vou inverter. Vamos começar já falando das palestras e depois a gente fala um pouquinho mais da ConstruExpo. Agora, só para não deixar você assim muito sem entender, a ConstruExpo é a maior feira de construção civil de Atibaia e região. Então lá a gente tem, como eu já disse, os estandes, os serviços e as palestras. Temos o workshop do Confia. Então eu vou me apresentar, porque vai que você que está assistindo não me conhece, pode acontecer, Óbvio. né? Da pessoa estar me vendo pela primeira vez. Eu sou a Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, tenho um escritório especializado em regularização de edificações e com a nossa maior especialização aqui é a regularização de obras na Receita Federal, que daí a gente atinge todo o Brasil. Tá. A regularização de edificações na cidade, na parte de prefeitura, né, cartório, mas a parte de INSS a gente atende o Brasil inteiro. Então, é legal porque a gente consegue fazer bastante parceria por aí, né? Com certeza. Então, estou aqui hoje com a doutora Glaucia Bozo, formada em Direito, pós-graduação em Direito Ambiental e Direito Empresarial, especialização em Direito Imobiliário, especializada em Planejamento Sucessório e Estruturação de Holdings Familiares, pós-graduanda em Regularização de Imóveis. Uau! Que orgulho! Obrigada. Se eu já não fosse sua fã, seria sua fã agora. Você é suspeita, Adri. Obrigada. E doutor Guilherme Bueno Multiferreira, formado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial e MBA em Direito Imobiliário. Uau, também, doutor Guilherme, muito bom. Obrigado. E vocês vão falar sobre holding e reforma tributária. Sim. Então é o seguinte, quem está em casa e quiser participar dessa palestra, quiser conhecer um pouquinho mais, a gente vai contar tudo, mas não vai contar tudo, tá? Então a gente vai falar um pouco para gerar, assim, interesse, pra pessoa que tá em casa falar assim, eu vou lá, eu vou assistir, porque muito me interessa esse assunto. Mas não conta tudo, senão ela não vai na palestra, né? Ela então, assiste assim, podcast. Assiste podcast. Então conta pra mim, quem que você que é especializado em holding, né? Porra, não pode falar, né? Que trem é esse, Glaucio? O que é uma holding? Porque o termo tá muito, Polêmico. né? E o que é a diferença? O direito sucessório, né? Que é o planejamento sucessório, porque tudo isso tem relação, Tem né? tem relação. Nós vamos falar um pouquinho. Na verdade, o Guilherme faz isso também. Holding familiar. A gente fez uma primeira palestra que deu super certo, um complementou o outro. Mas ele é expertise e entende muito de reforma tributária, mas ele faz holding também, tanto quanto eu. Então, assim, algumas coisas ele vai até me complementar aqui se eu estiver escapando alguma coisa. Mas o que é a holding? É um planejamento dos seus imóveis dentro da sua família. Então, é um planejamento familiar, que pode implicar, obviamente, nas suas empresas, e aí você faz planejamento junto com o empresário que tem um monte de empresa e um monte de imóveis, também cabe. É que era um mito, né, no começo, quem pode fazer holding familiar, qualquer pessoa pode fazer, como que isso pode fazer, quem cabe o quê, e, na verdade, depende muito de quem é a pessoa, né, que está do outro lado querendo fazer uma holding familiar. As pessoas, os brasileiros, a gente não tinha hábito de cuidar pós-morte. Ah, deixa aí, quando eu morrer, eles vão cuidar. Como disse meu avô, eles que se virem. Demoramos 30 anos para fazer o inventário dele. É isso. Porque daí vai falecendo gente em cima de gente, e aí o inventário fica gigante e aquilo fica invendável e inviável para até se pagar as custas e tal. Então, eu acho que de uns anos para cá, não é só sobre holding, é sobre como o brasileiro tem visto, as pessoas estão durando mais e
fazendo um planejamento mesmo de como que elas querem deixar os seus herdeiros resguardados, o valor do inventário, com doação e com holding também, que faz parte disso tudo. Então, tem usufruto, tem várias modalidades disso, que tem gente que às vezes entra no nosso escritório querendo fazer uma holding e acaba fazendo uma doação, que tem gente que vem quer fazer uma doação e acaba opta por um inventário. Não, eu não quero inventário, faço holding. Isso vai depender de como o cliente é, se ele é mais ousado, se ele vai arriscar mais, se ele é mais contido, o analítico, ou o que só vê a conta mesmo. Quem só for ver a parte analítica da questão, acaba fazendo holding familiar, porque ele ainda é mais barato, mais acessível, apesar de ter os seus custos de ITBI, do imposto de doação das cotas, tudo enfim. Tem custo, né? Tudo tem custo. Eu acho que acabou essa história de que pode dar um jeitinho, o governo está em cima disso, por isso que vem a parte da reforma tributária, Sim. que o Guilherme vai explicar melhor do que eu. Mas é o cuidado que o brasileiro, de repente, acordou e falou, opa, eu preciso cuidar disso. Como que eu vou deixar os meus filhos resguardados de pagar menos impostos? Por quê? Você casa, compra um imóvel, você paga o imóvel. O ITBI, tudo que acontece na parte de fiscal disso. Aí você separa, você vai separar, você paga outro imposto do divórcio. E como que fica o patrimônio? Porque vai se deteriorando. Então, é um cuidado que você tem dentro da holding de colocar o patrimônio ali e evitar que sejam esses valores pagos inúmeras vezes dentro da própria família na sucessão, sabe? Sei. É um resumo bem... Eu posso contar uma história? Deve. Meu avô faleceu faz 30 anos. Minha avó faleceu faz 20. Eles tinham uma casa que não sobreviveu aos 30 anos, então hoje só tinha terreno, né? Ano passado. E aí eu estava aqui no meu escritório e minha mãe que sempre pagou o IPTU, né? Então tava com o carnê de IPTU. Aí entrou uma pessoa no escritório e eu com o carnê de IPTU na mão, entreguei o carnê pra ele e falei assim, quer pagar pra mim? Entreguei o carnê. Aí ele olhou o carnê e falou, nossa, eu tenho um imóvel nessa rua. Eu falei, por que você não compra esse? Ele falou, compro. Cara, eu vendi o terreno do vô assim, eu juro. Aí eu falei pra ele, não, mas precisa dos inventários e de não sei o que e de tudo mais. Ele falou, não, tudo bem, eu tenho assessoria jurídica. Claro, que beleza. E o universo mandou a solução assim de um jeito tão... Porque o meu avô realmente falava, vocês que se virem. Né? Eu tinha 10 anos na época, não lembro. Mas, né, tipo Sim. assim, depois vocês que briguem, entendeu? Tipo assim, mas não era uma coisa, como que eu falo? Normal, natural, não era tipo, não tô nem aí. Era faz parte da vida, né? Eu vou deixar... Quem ficar, eu vou deixar, resolva. Vocês que resolvam, né? Já tô uma deixando, né? Diferente, né? Já tô deixando, Sim. né? E aí, é claro, nesse momento eu aprendi duas coisas. Primeiro que eu tinha um certo preconceito com esse negócio de investidor, e que daí ele paga abaixo de mercado, que tá se aproveitando das pessoas. Cara, tudo depende do contexto. Porque nesse caso é óbvio que a gente vendeu abaixo do valor de mercado, porque ele assumiu todos os custos, ele fez o inventário, ele contratou os advogados, tipo assim. E foi Eu nem ia falar para ele fazer inventário. Foi uma solução. A depender, né? Eu já ia falar, faça uso capião com todos os IPTUs e passa para o seu nome e vende de uma vez só. Sairia talvez mais barato para ele. Mas, enfim... Mas, naquele momento, mesmo vendendo abaixo de mercado, a gente teve uma solução de uma coisa que estava há 30 anos e sei lá mais quantos anos ia demorar. E aí é o que você falou, daí já tinha um tio falecido, depois já tinha 2 tios falecidos, e aí tem os herdeiros, e vai virando um negócio. Então, assim, eu tive a sorte de conseguir resolver tudo isso, que o objetivo final não era o lucro, o objetivo final era resolver para não passar para a próxima geração. Para não deixar para a próxima geração, porque eu já sou, né, a terceira na fila. Agora, você falou uma coisa muito importante, e eu tô contando essa história para mostrar o quanto, quando a gente deixa, porque eu terei muitos imóveis e muitas empresas, então eu preciso ver o que Pietro terá, né, como será a vida dele. Tudo bem que ele é filho único, mas mesmo assim os custos são altos, né, quando a gente tem que fazer um inventário e tudo mais. Você falou de inventário, vocês falaram de usufruto, de doação e holding. Dá para explicar, assim, de forma sucinta, o que é um, o que é outro? Porque
mesmo sendo do ramo, o holding ainda me deixa, tipo, ainda é um nome, tipo... O dia que eu vi lá que a Construexpo é um evento B2B. Falei, que legal, que é isso? Aí fui pesquisar business to business, uau, né? Então a holding, ela é um uau, mas tipo assim, o que é esse uau? Porque o nome é bonito, mas o que é? Porque a doação meio que fica implícito, o inventário também todo mundo meio que entende. Mas a holding não é todo mundo que está em casa que porque eu acho que não é todo mundo... Primeiro que é uma área multidisciplinar, né? Não depende só do direito imobiliário, eu não dependo só de analisar os imóveis que ele tem. Eu dependo de analisar toda a vida patrimonial dele e pessoal, porque vem a família, não vem o marido. Às vezes o marido quer fazer uma holding, quando vem a esposa, ela não quer, porque ela é mais conservadora. Mas isso daqui vai ficar na empresa, e se acontecer alguma coisa, vou doar para os meus filhos as cotas, como que isso vai acontecer? Ela é complexa, ela é demorada para você constituir, porque tem várias fases dentro da holding para você fazer. A holding nada mais é do que uma proteção do seu patrimônio. Não é blindagem. Ninguém faz coisa errada para blindar aquilo. As pessoas têm alguns no mercado que você escuta na internet, eu vou fazer uma blindagem patrimonial. Não tem mais para onde correr. A gente está falando do que é justo e do que é correto. Exato. Então, assim, dentro do que é justo e do que é correto, a holding traz segurança. E algumas, lógico, que depende de quem vai vir. Tem gente que vem para fazer holding e não faz porque é caro. Não é uma coisa barata de se fazer. A holding tem custos de advogado, tem custos de contador, que a gente tem que estar junto, o parceiro, que a gente luta muito para isso, para que o advogado consiga fazer a parceria com o contador e o contador com o advogado, que são áreas que são duas áreas que as pessoas são mais resistentes de, eu sei fazer o que o contador sabe, e o contador fala, mas só contrato social eu também sei fazer. E não é só um contrato social. São várias cláusulas dentro deste contrato social que precisam constar para ter validade jurídica de um planejamento sucessório que se chama holding familiar. Então, não é simples assim, meu contador faz. Eu escuto isso na maioria da primeira reunião que eu faço normalmente com os clientes. Não, isso meu contador faz, ele só me cobra R$10.000, é fácil. Não é fácil. Você não põe todas as cláusulas de uma vez dentro do contrato. Você tem que fazer um estudo, quando os seus filhos são menores, qual é o regime de casamento do casal, quantos imóveis eles tiveram antes de casar, durante o casamento, qual que é o regime, e os filhos são menores. É um estudo de planejamento mesmo. Então, não dá para fazer, eu não aconselho o advogado a fazer sozinho, sempre tem parceria. Porque um acaba corrigindo o outro, implementando, não é nem corrigindo, é implementando e somando o conhecimento de um de outro. Compatibilizando, né? Exato. E é uma área complexa, mas que é para todo mundo, mas também não é para todo mundo. Porque depende do que você de arriscar, o que você quer, como que você quer o seu patrimônio. Tem gente que ainda vai para o tradicional, mas precisa... então você vai para o tradicional, quando nos procuram, eu quero fazer inventário. Tudo bem, então vamos planejar você fazer inventário? Porque se fosse hoje gastar, você gastaria R$400.000 para você pagar de TCMD. Um exemplo. Um cara abastado com muitos imóveis e aplicações financeiras. Meu futuro. Futuro do meu filho. Então, vamos planejar isso? Você entra numa aplicação, essa aplicação aqui fica só para você pagar o seu inventário quando você morrer. Porque depois tem a parte da sua esposa. Então, assim, dá para fazer todo esse estudo. Quando a gente faz uma análise de holding, a gente acaba fazendo todos os estudos e os comparativos do que gasta com holding, o que gasta com inventário, o que gasta com usufruto e doação. A gente mostra isso para o cliente em várias planilhas para eles se sentirem confortáveis de eu vou fazer isso. E eles perguntam nossa opinião. Muitas vezes a gente fala, olha, a melhor coisa para vocês é holding, mas eles são conservadores, eles falam, não, eu vou preferir fazer tudo usufruto com doação. E aí é uma opção deles, mas a gente deixa isso bem explícito num relatório de que seria a melhor opção, outra modalidade do planejamento sucessório. Mas isso é individual. Então, eles decidem. A gente apresenta todas as fases. Uma coisa que eu acho muito legal, e aqui a gente trabalha mais ou menos do mesmo jeito, né? Essa questão das parcerias. Porque, tipo assim, eu sou muito boa no que eu faço. Só que eu não sou muito boa em projeto estrutural. Porque eu não trabalho com obra.
Né? Então, se eu tenho um cliente que precisa de um cálculo estrutural, que precisa de um planejamento, de um projeto hidrossanitário, eu vou indicar a Steel Pro, que é a nossa parceira. É isso. Porque eles são muito bons nisso. E eu sou muito boa em regularização. E em nenhum momento a gente briga no mercado, porque cada um tem o seu espaço. E aí, quando você niche, você escolhe, você vai ficando cada vez melhor. Então, aqui vocês dois hoje estão aqui por quê? Porque o doutor Guilherme é especialista em planejamento tributário, certo? Na verdade, é empresarial e imobiliário, mas a reforma tributária, entra junto. Entra junto e é uma área que ele gosta também, tem facilidade. Então, que complementa com a questão da holding, que complementa essencial. Com o contador. Na verdade, é essencial a reforma tributária, principalmente o que vai ser, né? Sim. Porque interfere diretamente nos cálculos. Tudo. Nos cálculos, no que você gasta durante a vida, né? Na economia tributária que você pode ter. Porque a holding, na realidade, ela é um planejamento sucessório e tributário, né? Tá. Então, a gente sabe que o encargo na pessoa física para recolhimento de tributos, hoje, é muito alto, né? A gente tem uma alíquota aí máxima de 27,5%. Então, a pessoa que tem um pouquinho mais de patrimônio, ela já sente o encargo pesado no recolhimento de imposto, né? Até puxando um gancho aqui do que a Glaucia estava falando, você falou de diferenciar o inventário da holding, né? O inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial para a transmissão patrimonial de uma pessoa que faleceu para os seus sucessores, né? Então, uma pessoa física, eu, Guilherme, tenho diversos imóveis. No meu falecimento, esses imóveis têm que passar para os meus herdeiros. Como é que é feito isso? Isso é feito por meio de um inventário, né? O inventário ele pode ser extrajudicial, feito em cartório, né? Tem alguns requisitos, não pode ter litígio. Hoje em dia já se aceita menores, antes não podia, mas tem alguns requisitos a mais. Ou o inventário judicial, que é feito perante o judiciário, né? E aí tem todos os custos inerentes ao inventário. Além de tudo, do tempo da demora, dilapidação patrimonial, etc. O que é a holding? A holding ela é uma empresa, uma pessoa jurídica. Eu, Guilherme, constituo uma empresa, pego o meu patrimônio que está na minha pessoa física e transmito para essa empresa. Qual que é a vantagem da empresa? A empresa ela não morre, né? Eu, pessoa física, eu morro. A empresa, ela não morre, ela vai ter cotas. Aliás, a única certeza que a gente tem na vida, né? Então, a empresa, ela pode ser dissolvida por inúmeros fatores, mas ela não tem uma vida falível, ela não morre, né? E lá, dentro dessa empresa, a gente consegue planejar uma sucessão patrimonial em vida para que quando eu morra, meus filhos não precisem fazer o inventário, né? E aí tem gente que acha que é só abrir a empresa e está tudo certo, né? Eu vou lá, eu, Guilherme, passo todo o meu patrimônio para a empresa, né? Eu não vou ter imóveis mais no meu nome, mas eu vou ter cotas. Então, eu vou ter cotas que representam imóveis. Se eu falecer e essas cotas estiverem em meu nome ainda, vai precisar do inventário da mesma forma, né? Ao invés dos meus filhos terem que inventariar bens, imóveis, eles vão ter que inventariar cotas. Né? Então, por isso que é um planejamento, porque no decorrer da minha vida, eu tenho que pegar essas cotas e ir transmitindo aos poucos para os meus filhos. Por que a gente fala aos poucos? Porque se eu pego hoje todo o meu patrimônio imobiliário, transfiro para uma empresa, para uma holding, e vou transferir de uma vez só as cotas para os meus filhos, eu vou pagar o ITCMD total de uma vez só. Né? Mas precisa de doação. Então, mas a gente vai fazendo a doação. O ITCMD é da doação mesmo, né? Eu transfiro as cotas para os meus filhos através de doação. Mas se eu fazer de uma vez só, eu vou transferir 1 milhão de cotas de uma vez só, vou recolher o ITCMD sobre R$1 milhão, né? Que hoje está 4%. Hoje está 4%. Se eu for fazendo isso de uma forma planejada, eu posso ir transmitindo para meus filhos ao longo da vida. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem até um limite que o ITCMD é isento. Então, até R$90 mil, mais ou menos, por CPF, eu não recolho ITCMD. Então, eu vou liquidando as cotas com a isenção. A gente tem a reforma tributária, que a gente vai entrar nisso mais especificamente até no dia lá da nossa palestra. Mas o ITCMD, ele está para ser mudado. Na verdade, tem uma lei federal da União que já determinou, né, na reforma tributária, a progressividade do ITCMD. Porque hoje, São Paulo, né, o estado de São Paulo, cabe ao Estado regulamentar a questão do ITCMD. O Estado de São Paulo hoje ele tem uma alíquota fixa de ITCMD. Né? Então, não importa o tamanho do patrimônio, você vai recolher 4% de ITCMD quando você for fazer doação em vida ou causa-mortes. A União, em lei federal, ela determinou a progressividade. Então, os estados vão ter que se adequar a isso. Né? Então, o Estado de São Paulo ele vai fazer essa progressividade do ITCMD.
que é uma alíquota partindo de 2% a uma alíquota máxima de 8%. Nossa, vai dobrar. Nenhum estado pode ultrapassar 8%, porque a alíquota máxima é fixada pelo Senado Federal. Então, o Senado não mexeu nessa alíquota. Mesmo assim, a holding vai ficar muito interessante, porque se eu tenho um patrimônio muito grande e eu vou fazer inventário, eu vou ter que recolher o imposto sobre o total do patrimônio de uma vez só. Então, provavelmente, eu vou estar na alíquota de 8%. Se eu for planejando isso ao longo da minha vida, eu posso ir fazendo transmissões sempre na alíquota de 2%. Isso parece que não dá economia, mas se você fazer a conta, que dá. é absurdo a economia. Você sabe, Então, ainda assim, vai valer a pena, né, a criação dessa empresa para você planejar realmente o futuro dos seus filhos. Aí a gente tem cliente que vai no escritório e fala, doutor, meus filhos... Ainda tem pessoas com a mentalidade, meus filhos que se virem, né? Mas eu falo, mas e você? Você hoje pode ter uma economia tributária, né? Se você tem uma renda passiva constituída por aluguéis, provavelmente a sua alíquota na pessoa física está 27,5% hoje. Vamos para uma empresa que essa alíquota pode estar ali 11,33%, 11 alguma coisa por cento. Então, já hoje você reduz a carga tributária pela metade, mais que a metade. Né? Na pessoa física você recolhe 27,5% e na pessoa jurídica 11%. Né? Com a reforma tributária, a depender do patrimônio da pessoa, né, agora você falou, não é para todo mundo, não tem receita de bolo, a gente tem que analisar cada situação. Não é só fazer um contrato social. Não é só fazer um contrato social. Mas a gente teve uma mudança na reforma tributária com a criação de um novo imposto. Na verdade, é um imposto duplo, que é o IVA dual, né? Imposto sobre valor agregado. Ele exclui alguns impostos e cria outros. Né? Isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. Aí tem muita gente aí falando desses impostos novos que são CBS, IBS. Ai, minha nossa senhora. Mas isso a gente deixa para abordar no dia da palestra, efetivamente. Esse imposto novo, esse IVA dual, ele é originalmente para a empresa. Pessoa física, num primeiro momento, não paga ele. Só que tem pessoas físicas que vão ser contribuintes desse imposto. E o que são as pessoas físicas? Aquelas que têm renda passiva em imóvel. Né? Então, se você tem um X imóveis e recebe Y de renda passiva no ano, você pode recolher esse CBS e IBS na pessoa física. Aí a sua alíquota aqui hoje é 27,5%, a hora que a reforma estiver implementada, pode passar de 40%. Minha Nossa Senhora. E a pessoa jurídica também teve impacto, né? Porque o CBS e IBS aumentou um pouco a carga tributária da pessoa jurídica. Mas da pessoa jurídica de 11% vai para 16%. Então, pessoa jurídica 16%, pessoa física 40%. Então, a gente costuma até falar que, com a reforma tributária... Meio que todo mundo vai fazer holding muitos colegas falam, não, a holding deixou de existir porque teve a criação desse imposto, ficou excessivo. Mas se a pessoa for contribuinte de CBS e IBS na pessoa física, a holding vai ser essencial para ela. E hoje em dia não é difícil a pessoa ter 5, 6 imóveis de locação, tenha uma renda considerável, queira viver disso, né? A gente está numa cidade que as pessoas, né, felizmente, são muito bem de vida. Então, muita gente tem esse patrimônio considerável. Atibaia é riquíssima. Atibaia é riquíssima. Isso é verdade. O povo daqui, então, maravilhoso. São coisas que a gente precisa analisar de caso a caso. Como a Glaucia falou, a holding não é barata. Né? Para a gente constituir o sistema, tem um custo inicial muito pesado. Principalmente porque a gente vai abordar esse assunto também. Tinha um mito... Na criação de holding familiar, sobre a imunidade do ITBI, né? E os contribuintes têm ganhado, né? Têm alcançado aí vitórias no judiciário com relação à imunidade do imposto, só que os municípios acharam uma brecha para tributar uma parte e dar uma imunidade sobre a outra. Acho que isso vale a pena a gente abordar mais no dia também. Da palestra. Da palestra. Mas ainda que tenham custos pesados inicialmente, vale a pena. Né? Vale a pena porque a economia, ao longo do tempo, ela é bem considerável. Eu penso o seguinte, dinheiro chama dinheiro, né? É um negócio maravilhoso, né? Inteligência também chama dinheiro, né? Então, assim, o planejamento, né? A estruturação, a estratégia, tudo isso faz com que a gente pague menos imposto. Sim. Vamos pensar na velha guarda, né? O que as pessoas faziam muito no passado? Compravam imóveis. Sim. Então, tem muita gente que tem muito patrimônio, mas não tem liquidez de nada. E nem está regularizado. Você sabia que tem 60 milhões de imóveis no Brasil irregular? Sabia.
É isso. Então... Exatamente. Eu comprei um monte, mas tá de gaveta e não tá nada regularizado. E assim, hoje, né, a gente não precisa ir muito longe. Não faz muito tempo que apareceu que eu tava fazendo a regularização, tava fazendo transferência junto com o corretor, porque o corretor é um dos meus parceiros, né? E aí, na hora de... A pessoa fez a escritura, eu falei, vamos registrar no cartório. Ele falou, não vou registrar no cartório. Eu falei, como assim não vai registrar no cartório? Não vou pagar mais dinheiro de taxa. Eu falei, não faz sentido. Não é dono. Né? Não faz sentido. E assim, não é proprietário. E não quis, e se negou. E o vendedor pode vender para mais 3 pessoas. O primeiro que a registrar é dele. É dele. Mas, as enfim, pessoas não pensam nos problemas que pode acarretar, né? Até dívidas do vendedor, que enquanto não se registra no cartório, não se transfere a propriedade. E era um processo que tinha 25 herdeiros. Era uma encrenca sem fim. Enfim. Mas assim, as pessoas ainda às vezes cismam com algumas coisas, ou elas têm muitos imóveis, mas não têm dinheiro em caixa. E aí, quando uma pessoa dessa falece, a família fica com a bucha na mão. É o principal problema do inventário, na verdade. Tem um monte de coisa, mas não tem dinheiro para pagar o advogado. E acaba vendendo, queimando o imóvel para poder pagar imposto para ser transmitido. E o inventário ainda tem um problema muito grande, né? O ITCMD ele tem que ser recolhido num prazo máximo de 180 dias. Senão você é sujeito ao pagamento de uma multa de 20%, além de juros de mora. Então, se a pessoa não tem liquidez, em 180 dias ela já aumentou o gasto dela em 20%. Né? Por mais que ela queira queimar o imóvel, ela tem que vender muito abaixo. Ela vai vender por 30%, 40% a menos. Sim. E se não for dentro dos 180 dias, ainda vai pagar 20% a mais. Né? Então, tem muitas considerações. Inventário realmente é algo muito caro. Né? E até puxando um gancho para a advocacia, muita gente fala, né? Mas eu não vou pagar advogado agora, porque no inventário eu pago. Mas se você for seguir a tabela da OAB, né? Que a OAB ela faz uma tabela de honorários mínimos para exercer uma competitividade justa entre os advogados. E a tabela, por mais que a gente saiba que muitos advogados não praticam... não pode. O que não, em tese não poderia, né? A gente tem uma normativa, uma regulamentação sobre isso. Mas os honorários para uma ação de inventário são 8% do valor patrimonial quando não tem litígio e 10% do valor patrimonial quando tem litígio, quando os herdeiros não se conversam, brigam entre si. Então, num patrimônio de R$1 milhão, a gente estaria falando aí com litígio em R$100 mil de honorários. Né? Só que a pessoa não pensa nisso. Tem muitos inventários, a pessoa tem que dar um imóvel para pagar custo. Né? Custo TCMD, custo de advogado. Então, é um gasto que se tem hoje, mas lá na frente você consegue estar com o seu patrimônio sólido, com o seu patrimônio organizado. Com a sua família em paz. Com a sua família em paz, evitando brigas. Isso é uma outra ferramenta da holding. Né? Além de um contrato social, a depender da complexidade da família, a gente consegue fazer um acordo de sócios, que é um documento particular que vale entre os membros da família, e ali a gente consegue estipular diversas questões. Né? Por exemplo, a família que o patriarca, o pai, tem uma empresa e 4 filhos, por exemplo. Só um filho que pegou a profissão do pai, que encabeçou a empresa, que vai seguir a empresa, os outros 3 não querem esse caminho, escolheram outras profissões. A gente tem mecanismos para tentar fazer que esse filho que queira seguir o caminho dos pais consiga tomar o controle da empresa, né, de exercer aquela atividade, porque, infelizmente, isso está se tornando cada vez mais comum. A gente vê muitas empresas encerrando a atividade, né, porque os filhos já não querem seguir a mesma linha dos pais. Então, né? Tudo bem, eles podem ser felizes como eles quiserem, mas a gente tem que organizar isso de forma estratégica. Exato, porque o que acontece é que muitas vezes um quer e 3 não, e aí só que são 4 sócios, e aí os 3 acabam inviabilizando a continuidade do negócio. Então, até para isso, é importante o planejamento patrimonial e sucessório, né? Então, tem muitas questões que as pessoas elas precisam entender que não é só economia para o futuro, é economia para o presente e é gestão patrimonial, é organização patrimonial para o hoje e para o amanhã. Maravilhoso. Eu adorei. Eu acho que a palestra vai ser incrível, porque tudo que a gente não ficou sabendo aqui vai ficar sabendo lá. Vai. Acho que quem está em casa conseguiu entender um pouquinho do que é tudo isso,
Porque é o que a gente falou, para algumas pessoas as palavras são comuns, para algumas pessoas não. E o juridiquês, com todo respeito, ele é um negócio complicado, mas a gente não tem o hábito de, em palestra, falar com o juridiquês, Ótimo. Porque eu já não tenho por natureza, porque eu não faço nem processo, eu só faço consultivo. Então, eu já chego no cliente mais leve, porque eles não têm que entender o que a gente vive. O que a gente vive é o balcão do lado de cá, né? Então, quem for nessa palestra vai entender o que vocês vai estão falando. Entender o que a gente Ótimo, vai maravilhoso. Falar. Exatamente. É porque, às vezes, os termos, né? A própria holding, ele é um termo diferente, né? Então, assim, agora todo mundo já entendeu. Transforma uma pessoa jurídica, transforma em cotas, né? Uma forma estratégica, gestão, maravilhoso. E que dia que é a palestra de vocês, você sabe? Dia 15 de agosto, às 10 horas da manhã. 15 é sexta-feira. Tá. Então, você que está em casa, vamos lá. Ó, Constru Expo, maior feira da construção civil, B2B, de Atibaia e região. Business to business. Business to business. Por isso, inclusive, que ela começa na quarta e termina no sábado. Porque é para fazer negócio, entendeu? É para girar dinheiro. Inclusive, na feira do ano passado, a gente tinha uma empresa de consórcio que fechou, acho que 9 milhões em negócios, tipo, porque fechou com uma construtora. Então, assim, rolaram negócios muito legais. Que legal. Teve um moço da Tiny House lá, vendeu... eu não vou mentir, porque eu não lembro os números, mas, tipo assim, dezenas de unidades. Foi um negócio bem bacana. A gente tem rodada de negócios do Sebrae, que vai ser deixa eu colar aqui, 14 de agosto... Umas 10h30 exclusivo para empresas de Atibaia e uma às 14 para demais municípios. É aquela rodada de negócios do Sebrae que não vai ter custo esse ano, porque a Prefeitura de Atibaia está subsidiando. Muito Olha, bom. que bacana. Então, esse ano você que tem que ter um CNPJ. Pode ser MEI, tá? Não precisa ser um CNPJ, uma holding. Tá? Pode ser um MEI, você pode participar da rodada de negócios. Gui, você lembra os números? 217 milhões de expectativa de negócios na rodada de negócios do ano passado. Se eu estiver mentindo, você assiste o episódio com o Sebrae que teve gravado, que ela falou o número certo. Mas era alguma coisa assim, de expectativas de negócios. Que legal. Porque nós somos muito ricos, Atibaia é rica, Atibaia é bonito, o povo é bonito, entendeu? É um negócio muito maravilhoso, Atibaia. E esse eu acho que é um grande diferencial dessa feira, porque é uma feira da construção civil. O tema de vocês tem tudo a ver com quem tem imóveis, por isso que a gente, né, traz isso para acrescentar. Para quem é da construção civil que foi numa FEICOM, é aquela feira dentro do... né? Só que lá você fica preso dentro de um galpão, um pavilhão, né? Pavilhão, porque ela é gigantesco. Gigante. Aqui a gente tem a parte fechada, mas a gente tem a parte com acesso à natureza. A gente tem a praça de alimentação. Você já veio para Atibaia, já conhece a Pedra Grande, já dorme num hotel. Você tá vendo como é tudo muito mais legal? Não é só não é maçante. Olha, né? Eu já quebrando o negócio. Tá tudo certo. E aí, outra coisa que a Constru Expo tem, que é um negócio muito legal, que é o Constru Expo pra elas. Onde a gente... Eu acho que eu sou da Constru Expo, não sou, gente. Onde a Eliane, ela fez isso pensando em fomentar as mulheres na construção civil. A gente sabe que a construção civil, ela é um campo muito mais masculino do que feminino. Então, o Constru Expo para elas é um evento exclusivo para mulheres. Então, desculpa, doutor Guilherme. Tá tudo Doutora Glaucia, você está convidada. E aí, a gente tem 4 palestras, vou passar aqui para vocês. Esse é o único evento desse ano, no 5º ano de Constru Expo, que tem investimento, porque não é só a palestra. Tem welcome coffee, tem massagem, tem make, tem rodada de negócio, tem sorteio de brindes, bebe na taça, assim, sabe? No passado tinha uns negócios de comer que eu não sei nem o nome. Bonito que era, uma delícia. Eu tô ficando com inveja, Adriana. Fique, pode ficar. Olha Porque só. não poderei fazer nada por você, porque ele é exclusivo para mulheres. Então, no dia 15, terá uma palestra com a Ana Flávia Portezan. O tema é Espaços Masculinos, Desafios Femininos. O protagonismo da mulher na construção civil. Quando a gente compra o convite para participar do Constru Expo para elas, é um convite para o dia. Então, quem comprar o convite para o dia 15, participa das 2 palestras. Tá? Aí, a segunda palestra é da Letícia Oliveira. Gestão de obras residenciais. Gerenciar não é só executar, é construir confiança. Aí, no dia 16, tem a Ana Mazelli, nossa designer. Sensibilidade técnica para transformar espaços. E a segunda palestra é da arquiteta Flávia Pastorelli, Sua Marca, Seu Comando. A gestão como espelho da sua identidade profissional. Que legal. Então, esses 2 dias de evento exclusivo de para elas
Você que é mulher do ramo da construção civil, venha participar porque vale muito a pena. Claro que primeiro você vai na palestra do dia 15. Normalmente é à tarde, tá? Ou pra elas. A de vocês vai ser de manhã. Então, ó, dá pra assistir tudo, né? Dá pra participar de tudo. Então, já falei pra elas. O evento, a Constru Expo, é de 13 a 16. Das 10 às 19. É entrada gratuita. Tem que se inscrever pelo site www.construx.com.br. Se você não se inscrever pelo site, vai chegar na hora, vai fazer fila, vai ter que se cadastrar lá na hora. Então já entra no site, já faz. Que hora que chega lá é só pegar o crachazinho. É igual a Feicom mesmo, gente. É chique o negócio, muito legal. Bom. Eu acho ótimo. Isso significa que a nossa cidade está crescendo cada vez mais, né? E a gente já está no 5º ano de Construx. Então, isso é muito legal. E aí, a gente tem também o workshop do CONFIA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Da Federação do Brasil. Ele está patrocinando através da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região, que por acaso eu sou a presidente. Então, a gente está trazendo também um workshop sobre drenagem sustentável. Nesses 4 dias vai ter eventos tanto dentro do stand e no dia 14 é o nosso evento no auditório, onde vai ter palestra magna e tudo mais. Vai ser muito legal. Tudo sobre drenagem e sustentabilidade. Cara, entra no Instagram da associação. Coloca, Gui, o Instagram da associação para você ver tudo que vai ter. Bom, não precisa entrar no Instagram da associação, pode entrar no site da Constru Expo, lá tem tudo, né? Sobre os eventos que vão acontecer, inclusive o workshop do CONFIA, para você participar. Eu acho que eu falei de tudo, rodada de negócios, entrada para elas, as palestras, maravilhoso. Quem tá em casa e falou assim, eu sou riquíssimo, eu tenho muitos imóveis e eu acho... Ou não precisa ser riquíssimo, tá? Pode ser só um pouco rico, né? Tipo, eu tenho um imóvel, né? Ué. Eu tenho... Quero entender, eu quero saber se faz sentido pra mim com os imóveis que eu tenho, né? E quiser conversar com vocês, como que conversa com vocês? Adorei a doutora Glaucia, eu ia falar Glau. Adorei a doutora Glaucia, adorei o doutor Guilherme, quero conversar. Conta aí. Explique. Bom, a gente tem as nossas redes sociais, né? @Glauboso no Instagram, que pode chamar a gente no direct ou simplesmente pelo celular também. Não sei se pode dar celular aqui, pode? Não, por mim pode. Se a Lei Geral de Proteção de Dados não tiver nada contra, por mim tá tudo certo. Não, porque eles mandam por ali, normalmente a gente conversa lá pelo Instagram. As partes de holding, eu e o Guilherme, a gente tem feito junto, tem outras palestras ainda que a gente vai apresentar, então a gente pode tirar dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas nessa parte, né? Tive depois da palestra da UOB que a gente deu, bastante gente entrando no direct, então acho que indo pelo Instagram, lá mesmo vai ter bastante material, bastante reels, muita coisa que a gente fala, que eu falo ali, não só de planejamento sucessório, mas também de corretor de imóveis, porque eu treino corretor, tenho uma imobiliária, cuido de 16 corretores autônomos, mais 2 imobiliárias independentes, então com um jurídico. Então, é isso. Estou fazendo minha propaganda também, mas a gente faz um pouquinho das coisas, além de regularização de imóveis, uso capião, adjudicação compulsória, matrícula irregular, toda essa parte também. Uma outra empresa que eu estou como sócia, que a gente está regularizando bastante coisa em São Paulo e em Atibaia também, diante desse número absurdo que a gente tem de 60 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Então, a gente precisa correr para se ajudar e regularizar, e principalmente o pessoal que não tem condições. A gente também tem feito bastante trabalho gratuito para ajudar o pessoal que não tem essa condição de chegar para regularizar, não tem condição financeira. Então, eu acho que esse também é o nosso papel do advogado, não é só o ganhar em cima, claro, do nosso trabalho, do nosso estudo, mas através do nosso estudo ajudar as pessoas que mais carentes, sem condições financeiras, para a gente dar o acesso a eles à regularização em imóveis, porque é a única coisa que eles têm. Então, a gente também tem desenvolvido esse papel. Eu falo que eu sou fã dela, né? As pessoas sabem, você puxa saco. Como não ser, não é? Doutor Guilherme, quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, acho que tá tudo bem. Eu ia falar do meu Instagram, mas o meu Instagram é só... Não tem um Instagram voltado para a profissão, né? Eu tenho meu Instagram pessoal, então não sei se vale a pena. Depois eu posso deixar o e-mail e um telefone também, se alguém quiser entrar a gente pode pôr na descrição. Na descrição, vídeo, é isso. Né? Aí fica legal.
Doutora Glaucia. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada, Adri, foi muito bom estar aqui com você. Eu gosto muito de você. Eu também. Obrigada pelo seu trabalho também, sensacional. Você está arrebentando, parabéns. Obrigada. Doutor Guilherme, bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigada por ter vindo. É isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E você que está em casa, esperamos você na Constru Expo para participar dessa palestra maravilhosa e todos os outros eventos que acontecerão nesses 4 dias. Esperamos vocês lá dia 15 de agosto, às 10 horas, para falar de holding e reforma tributária. Vai ter bastante assunto polêmico para a gente conversar. E eu espero vocês no stand, tá? A gente tem um stand do estúdio lá, vai estar gravando um podcast lá. Que legal. A gente tem um stand do Arte Sintra Regularização de Edificações e tem o stand da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. Então, tudo que você quiser saber um pouquinho mais, pode passar lá que a gente tem os nossos stands dentro da feira. Por isso que eu falo, eu tô dentro da feira, entendeu? Já? Tipo, Eliane, eu sei que a organização é sua, é tudo seu, tudo ideia sua, você é maravilhosa, mas assim, eu já me sinto em casa na Construx. Isso é bom. Tem pra todo mundo, isso. Exatamente. Né? Isso. E é pra todo mundo ficar mais rico. Esse que é o objetivo do final. O objetivo é isso. E mais feliz, né? Encontrar os parceiros, fazer os propósitos. Se cumprirem, né? Se cumprirem. É isso. E o Gui não vai encerrar porque eu não falei dos nossos acreditadores. Eu não poderia encerrar o episódio sem falar das pessoas que... O nosso podcast está com 1 ano de vida. Já? Né? E nós temos alguns acreditadores. Eu falo acreditador porque... Acreditou, né? Porque eu não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha... Enfim, a gente ainda está crescendo, a gente ainda está ganhando espaço no mundo do podcast, digamos assim. Então, nós temos a Matrix Assessoria Contábil, que é a nossa contabilidade, que trabalha aquilo que você falou, né? Tudo dentro do que é justo e do que é correto, para que a gente pague a menor quantidade de imposto possível, mas de forma correta. Ó, vai dar certinho, muito bem, eu sou muito maravilhosa. Ó. Eu sabia que ia aparecer agora, nesse momento. A gente tem também como nosso apoiador o CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que faz o exercício da fiscalização da profissão, assim como a OAB faz, né? Do exercício A OAB é diferente um pouco, porque o conselho, no caso da engenharia, ele tem a função de verificar se existe profissional habilitado na função, né? A OAB é uma ordem, é um pouquinho diferente, mas é legal também. A mútua é a Caixa de Assistência ao Profissional, isso eu não sei se vocês têm, mas cara, se você é engenheiro, você precisa ser mutualista. Toda a RT que a gente paga, um percentual desse dinheiro vai para essa Caixa de Assistência, a gente pode pegar empréstimos com valores de impostos, de juros, assim, muito, muito baixos. O IPE é o Instituto Paulista de Entidades de Classe. Eu, como presidente da associação, sei o quanto o IPE ajuda as entidades, as associações. A Constru Expo, maior feira de construção civil de Atibaia e região. Esse episódio foi todinho dela, né? Legal. Então, a Eliane trouxe aí pra gente essa nova feira, essa ação que traz muitas novidades pra gente. A Silicolchões, que é a número 1 no Brasil. Você sabia que o colchão do Palácio de Buckingham é Silicolchões, que a Casa Branca tem colchão Silicolchões. A minha casa tem colchão Silicolchões. É um negócio maravilhoso. Quem dorme bem produz mais. Isso é verdade. Tarde na Represa com o Rafael. A gente tem uma lancha de locação na Represa de Nazaré Paulista. Então, se quiser passear de lancha. Que legal. Meu marido está à sua disposição para fazer um passeio, que aqui agora é tudo nosso, é casa, sabe? Tá. O Enriquecendo com Sério, que é o meu curso na Hotmart, onde você pode aprender a ser um aferidor de obras e fazer o INSS de obras para todo o Brasil. Pessoa física, tá? Do Arte Sintra Regularização de Edificações, que é o nosso escritório. E o Estúdio DC, que é esse espaço que, se você quiser ter do seu próprio podcast, quiser gravar vídeos, videoaulas, o espaço está à sua disposição. Gui, agora a gente pode dar tchau, porque agora eu falei de todos os patrocinadores direitinho. Obrigada, tchau, pessoal. Até mais. Obrigada. Até dia 15.